Fortaleza, Ceará, 16 de agosto de 2011, terça-feira. Está começando mais um Varela Anual, programa do Varela, na apresentação seu amigo de sempre, Jonas Varela. Acesse na internet, no YouTube, clique pesquisar e acompanhe o nosso programa. E na direção geral do nosso programa, a família Varela, Lucas, Nayara e Monalisa Varela. E no nosso programa de hoje nós faremos ao nosso querido público que nos acompanha, nossos irmãos, nossas irmãs na paz do Senhor, nossos ouvintes que nos acompanham, nosso querido público, um cordial abraço, agradecemos a sua audiência, a sua atenção, seu carinho. Hoje nós faremos a leitura do nosso programa Com Jesus na Contramão, o livro Com Jesus na Contramão, o autor Frei Carlos Mestres. Nós faremos hoje a continuação do capítulo 5 da leitura, Conflito Centro-Periferia. A convivência com os pagãos e o sentimento de liberdade do povo galileu eram fonte de conflito com as autoridades de Jerusalém. O sul sempre tentou dominar o norte, desde os tempos de Davi. No tempo do governo de João Hircano, 134 a 104 a.C., muitos judeus do sul migraram para a Galileia e levaram para lá sua fé e suas observâncias. A liderança religiosa de Jerusalém, porém, achava que o povo da Galileia era ignorante, que não conhecia a lei. João capítulo 7, versículo 49. Identificava-o com os samaritanos. João capítulo 8, versículo 48. De fato, os galileus, na sua liberdade, mantinham uma certa afinidade com os samaritanos. Basta ver Jesus. Muitas vezes ele acolhe os samaritanos e os coloca como exemplo. João capítulo 4, versículo 7 a 42. Lucas capítulo 17, versículo 11 a 16. Capítulo 9, versículo 51 a 55. Capítulo 10, versículo 29 a 37. Por isso, de Jerusalém vinham escribas para controlar a situação e ensinar o caminho certo ao povo. Marcos capítulo 3, versículo 22 e capítulo 7, versículo 1. E pelo que parece, conseguiram fazer a cabeça de muita gente, pois Jesus ficou bravo e dizia a eles: vocês não deixam o povo entrar no reino? Vocês não deixam o povo entrar no reino. Mateus capítulo 23, versículo 13. Por tudo isso, havia uma tensão entre o norte e o sul. Porém, apesar de toda essa tensão, o povo da Galileia tinha a mesma fé do povo da Judeia e continuava fazendo suas romarias até o templo de Jerusalém para pagar suas promessas e obrigações. Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 24 e capítulo 2, versículo 41. Povo bom, mas nem tanto. Jesus não era ingênuo, sabia que nem tudo que é do povo é bom e santo. E nem tudo que é dos líderes é erro e pecado, conforme Marcos capítulo 12, versículo 34. Havia também muita coisa negativa no povo. O povo era interesseiro, João capítulo 6, versículo 26, medroso, João capítulo 9, versículo 21, 22, machista, Mateus capítulo 19, versículo 10, deixava-se manipular, Marcos capítulo 15, versículo 11. Quando necessário, Jesus não tinha medo de criticá-lo. Marcos capítulo 6, versículo 4, Lucas capítulo 4, versículo 23 a 27. Ou de contrariá-lo. João capítulo 6, versículo 15. Chegou a enfrentar um linchamento popular instigado pelos escribas e fariseus e
Assim livrou uma mulher de morte certa. João capítulo 8, versículo 1 a 11. A conversão que Jesus pedia era para todos, tanto para os líderes como para o povo. Lucas capítulo 13, versículo 2 a 5. Jesus criticava o povo, mas não o desprezava como faziam alguns fariseus e escribas. João capítulo 7, versículo 49, capítulo 9, versículo 34. Sua crítica era inspirada pelo bem-querer e pela vontade de mudar a situação e de evitar o desastre que se aproximava. Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35, capítulo 19, versículo 41 a 44. Jesus criticou sobretudo os líderes que não sabiam guiar o povo. Marcos capítulo 23, versículo 1 a 38. Lucas capítulo 11, versículo 37 a 54. Pois a vida do povo estava correndo um grande perigo. Se não houver uma mudança, todos vão perecer. Lucas capítulo 13, versículo 3 a 5. Lucas capítulo 13, versículo 3 a 5. Qual era o problema? Qual era o perigo? Bom, aqui nós concluímos no nosso programa de hoje o conflito centro-periferia. E no nosso programa nós voltaremos com o capítulo 6, o governo da Galileia no tempo de Jesus, de pai para filho. Nós voltaremos no nosso próximo programa com o capítulo 6. E antes de encerrarmos o nosso programa, nós queremos fazer a nossa indicação ao nosso querido público. Nós indicamos ao nosso querido público, agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho, e indicamos ao nosso querido público o programa Check-up. Apresentação da estrela Natália Varela, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo, às 8 da noite, às 20 horas. O programa Check-up é um programa para toda a família, o assunto é saúde, beleza e o dia a dia da medicina, as novidades da medicina. Você liga 32669643, DDD 85 de Fortaleza, para mais informações, ou acessa www.checkup@tvdiario.tv.br. E no nosso programa de hoje, nós concluímos o nosso programa de hoje e nós voltaremos no nosso programa com a leitura do capítulo 6, né, do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.